Uma vila localizada no norte de Navarra, com apenas 250 habitantes, com uma beleza exuberante. Estamos falando da cidade de Espinal. Olá a todos, sou Ana, bem-vindo a Vem Comigo e vamos conhecer esta cidade impressionante. Estamos na vila de Espinal e esta vila está localizada no norte de Navarra e é considerada uma das vilas mais frias de Navarra. Para chegar a esta vila, desde a capital de Navarra, Pamplona, disponemos de duas opções. A primeira é de 53 km de distância, mas tem um porém. A estrada é bastante estreita e com a neve dificulta muito mais a condução. Já a segunda é um pouquinho mais longe, são 73 km de distância. A estrada é boa, normal, mas também tem um porém, que essa pista é cheia de curvas entre as montanhas e para quem enjoa como eu com as curvas é realmente ruim. Mas fora isso, a paisagem é preciosa com as árvores sem suas folhas e o branco da neve e passando entre as montanhas. É realmente espetacular, uma paisagem de filme. Espinal é um pequeno núcleo populacional dos Pirineus Navarros com apenas 250 habitantes. Pertence ao município de Ero, mas apesar de ter poucos habitantes, esta pequena vila recebe muitos peregrinos que passam por aqui todo o ano. Por que eu digo peregrino? Exatamente porque Espinal faz parte da ruta inicial do caminho francês que atravessa os Pirineus Navarros. Os peregrinos têm que cruzar Espinal para seguir o seu percurso pela etapa de outra vila de nome Roncesvalles-sur-Bire. Na verdade, Espinal já é história que gera em torno do Caminho de Santiago. Essa pequena e tranquila vila, aninhada nos Pirineus Navarros, nascida por e para o Caminho de Santiago, foi fundada em 1262 pelo rei Teobaldo II de Navarra, numa vasta planície onde se situa as suas belas casas pirinaicas. Essas preciosas casas que parece que saiu de um conto de fada, com janelas e portas de várias cores que se destaca com o branco da neve. Mas como vocês estão vendo aí, essas belas casas, bem pintadas, bem cuidadas, que parece que foi construída ontem, rodeada por uma intensa paisagem, uma paisagem de beleza. Esta vila já passou por algumas dificuldades também, como por exemplo, em 1794, os soldados franceses a queimaram toda. E apesar de ser uma vila pequena, de uma só rua em Espinal, podemos encontrar de tudo, como restaurantes, bares, albergues e, sobretudo, casas rurais. Podemos encontrar casas rurais aqui que podem acomodar um grupo de até 20 pessoas. E também vou falar dos preços dessas casas rurais, que são bastante variáveis, porque depende da época do ano que você vai reservar, tá? Como, por exemplo, se é na alta estação, a alta estação aqui na Europa é a denominada alta estação em verão, ou em dias festivos, como, por exemplo, Semana Santa, Ponte, né, que são festivos entre dias e outro, sai bastante mais cara. Se for em dias normais e na época que estamos agora, denominada baixa estação, que é justamente agora no inverno, os preços baixam bastante, como por exemplo uma casa como esta que vocês estão vendo, tem a capacidade de acomodar até 16 pessoas. Esta casa contém 7 banheiros e 12 camas, mais 4 sofás-cama. Sai agora mesmo, se a gente fosse reservar, seria 1.000 euros por 2 noites, só para fazer uma comparação, pessoal. Claro, isso seria dividido por 16 pessoas, tá? Porque seria um grupo de 16 pessoas. Estamos falando de 16 pessoas. Se é só para um casal, seria 1.000 euros igual. Então, claro, ficaria muito mais caro que dividir entre 16 pessoas. E enquanto a restaurante, temos duas opções para pedir, né? Podemos pedir a carta, né?
ou o menu do dia. O menu do dia é dependendo do dia, se for um dia festivo ou um final de semana, sai um pouquinho mais caro, mas está bem mais em conta. O menu consta de um primeiro prato de entrada, a opção que eles normalmente em quase todos os menus oferece é mais ou menos de 6 opções para o primeiro prato, pode ser isso, né? E o segundo prato, que é o prato principal, que também pode ser até 6 opções, né? Em muitos restaurantes dão essas opções. E a sobremesa mais a bebida, que você pode escolher entre água ou vinho tinto ou vinho branco, com preço de 24 € por pessoa. Mas também podemos elegir comer apenas um lanche, né? Como esse que eu pedi, um café e um lanche, e pagar 7,50 €. Só para lembrar aqui, pessoal, para vocês, que nos dias que faz muito frio ou que neva muito, esse restaurante permanece fechado, porque, como eu disse para vocês, aqui pode chegar até menos 20 graus negativo. Então, eu estou avisando para que se alguém for, ir bem preparado, porque não vai encontrar restaurante aberto. Então, galerinha, vamos ver o que nos oferece um pouquinho mais essa cidade, a partir do que a gente já comentou por aqui, né? Que ver e o que fazer em Espinal. E a primeira coisa que eu quero falar para vocês aqui, que eu não tive acesso por conta da neve, que com a neve se complica bastante as coisas, né? Mas que eu recomendo bastante para vocês fazer uma visitinha. Espinal é rica em dolmens. Dolmens são monumentos megalíticos formados por uma grande laje horizontal que assenta sobre grandes pedras verticais. E que aqui em Espinal podemos encontrar um grupo de até 10 dolmens, dos quais 4 se conservam em muito bom estado. E outro ponto importante aqui para visitar, que é uma verdadeira riqueza artística da cidade. Estou falando aqui da antiga paróquia de São Bartolomeu, gente. Essa paróquia de Espinal foi reformada no século XVII e mais tarde, em 1850, foi dotada de 2 capelas laterais e 3 retábulos. Essa paróquia sofreu um incêndio em agosto de 1881, juntamente com 5 casas, sendo reconstruído nos 2 anos seguintes, dotando também em 1894 de 2 retábulos neoclássicos. E agora mesmo nada resta de todo esse enxoval como foram vendidos em 1928. E então foi decidido a reconstrução da igreja da paróquia, né? Entre 1959 e 1961, a nova paróquia foi reconstruída. E como vemos no seu exterior, um pórtico de 5 arcadas rebaixada é alargado por uma galeria de estrutura semelhante que com uma forma angular e termina na torre. Do outro lado faz o ângulo com a casa paroquial, formando um pátio fechado em 3 lados. Uma torre muito alta é construída em silhar em forma de fuste, né, prismático, que afunila para cima e é dotado de uma contraforte nos 4 cantos. E o único que guarda da igreja anterior que se conservou realmente nesta igreja é um cálice de prata feito na segunda metade do século XVII. E na frente aparece o crucifixo entre tondos de cartucho com os evangelistas no reverso, a Virgem entre os tondos de São Juan Batista, São Mateus, São Pablo e São Juan. No cemitério pode ver-se várias estelas funerárias, que mais para frente eu vou contar aqui para vocês. E com suas ruas e casas muito bem cuidadas, também chama bastante atenção e nos oferece a possibilidade de fazer caminhada e andar de bicicleta, desfrutando dessa paisagem maravilhosa. Claro que para ir com a bicicleta tem que ser em dias que não tenha nevado e que não faça tanto frio, porque com a neve o dia fica um pouco escuro e a gente pode se marear e até chegar a se perder. E vamos conhecer nosso último ponto da vila, que é o cemitério, uma coisa muito curiosa que virou um ponto turístico para todos que passam por essa vila.
Gente, é isso mesmo que vocês estão escutando. O cemitério virou ponto turístico para todos os turistas que passam nessa vila. E ainda mais, recentemente foi criado um museu de estela, das quais 25 foram recuperadas e catalogadas, dotadas do século XVII e do século XVIII, e que constituem atualmente um verdadeiro museu. E como eu disse para vocês, também podemos visitar o cemitério. Gente, isso mesmo, podemos visitar o cemitério da cidade, que virou um ponto turístico muito aclamado por os peregrinos que passam por aí. O cemitério ficou famoso e cada turista que vai à vila tem como uma ruta, né, visitar o cemitério. Hoje não estava aberto por conta da neve, como muitas outras coisas não estavam abertas, mas até as estelas funerárias são criação de arte popular que identificam a sepultura de cada casa da vila. As festas da padroeira dessa cidade, né, que é a homenagem a São Bartolomeu, e são celebradas no dia 24 de agosto. A procissão é da vila vizinha, né, celebrada no 4º domingo de maio. Também vou trazer aqui para vocês sobre alguma tradição dessa cidade, mas precisamente uma que tinha essa cidade, né, antigamente. Ela tinha uma tradição que era uma dança de época. No seu tempo colocaram o nome de Igurucho, recebeu esse nome em torno de uma época muito, muito antiga mesmo. Mas fazia mais de meio século que as pessoas da cidade tinham parado de celebrar essa tradição. E atualmente essa tradição está sendo recuperada, né? Está sendo trazida de volta para a vila, porque tinha sido bastante deixada, esquecida há mais de um século. Assim que estão trabalhando para trazer de volta essa tradição, que é uma maravilha. Mas também vou contar aqui para vocês que essa cidade tão pequena tem também suas curiosidades. Por exemplo, o escritor norte-americano Ernest Hemingway, dias antes do encontro com os festejos de São Fermín, permaneceu nessas terras pescando trutas, gente. Gente, apesar dessa cidade ser tão pequena, é uma cidade muito interessante, é uma cidade muito aconchegante, merece a pena vir e conhecer, ver com os seus próprios olhos. O único é que faz muito frio mesmo, pode chegar até menos 20 graus, e vocês estão vendo aí, está super gelado, quase que eu caio deslizando. Assim que o conselho que eu dou é que vocês têm que vir preparado para o frio, preparado para a neve, preparado para o gelo, tá? Porque o gelo deslizando a gente pode cair feio mesmo. E então, galerinha, estamos chegando no finalzinho desse vídeo. Espero que vocês gostem muito. E se vocês gostarem, deem like, comentem e se inscrevam para dar uma ajudinha a esse canal a seguir trazendo mais conteúdo como este para vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo.